Se você está afim do Galaxy Watch Active, nesse vídeo eu vou falar para você como que ele está depois de 6 meses de utilização como meu smartwatch principal no meu dia a dia, só tirando ele à noite para carregar. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. E caso queira mais vídeos a respeito disso, deixa um comentário aqui embaixo para mim saber se você gostou, beleza? E caso você queira adquirir o Galaxy Watch Active igualzinho a esse depois do vídeo, os links estarão todos aqui na descrição, com o melhor preço do Brasil e o frete muito rápido. Eu já estou há 6 meses com o Galaxy Watch Active como meu smartwatch principal e eu vou falar um pouquinho a respeito do que como que ele tá, o que aconteceu, se está indo bem e o que você pode esperar dele caso você compre. Vai ser tipo um review, só que falando aqui com você. Vamos falar primeiramente da construção e resistência dele. Aqui nós temos uma proteção militar, eu vou deixar aí na tela porque são numerações, etc. A nomenclatura da proteção. E temos Gorilla Glass 3 no vidro frontal dele. Algo que me pecou um pouquinho que eu já vou falar já. A pulseira, como vocês estão vendo, ela não é a pulseira original. Nós estamos com uma pulseira que eu comprei no AliExpress, vermelha para ele, de 20 mm. Qualquer pulseira aí de 20 mm que tenha essa aberturinha aqui, ó, você vai conseguir encaixar tranquilamente no seu relógio. Mas a pulseira que veio nele, olha, decepcionou demais. Dentro de um mês, mais ou menos, ela já estava descascando inteira em volta. Essa aqui tá melhor que a original e eu paguei R$5 no AliExpress com frete grátis. Então, Samsung, tá na hora de melhorar essa pulseira aqui. Eu não sei se melhorou no Galaxy Watch Active 2. Mas a pulseira que vem nele é muito ruim. Não é brincadeira não, descasca inteira. E pior que ela fica feia, ela fica toda marcada no centro e as bordas ficam todas descascadas. Então não é um aspecto bacana para um reloginho que custa quase R$1.000. Então se você tá afim de adquirir ele aí, fique esperto porque 1.000 conto numa pulseirinha que em um mês vai ficar ruim, é complicado. E a resistência da carcaça dele me decepcionou também. Tem proteção militar, tem Gorilla Glass, só que a proteção dele militar eu nem cheguei a testar. Não derrubei ele, não bati ele com força, mas a tela decepciona. Nós não temos aqui uma proteção muito grande. Já na primeira semana aconteceu um risquinho. Depois eu comprei uma capinha para ele que ficou horrível, mas eu estava usando por medo de estragar. Aí eu resolvi tirar porque é um relógio muito bonito e que chama muita atenção, mas que com a capinha ele fica horrível. Parece aqueles reloginhos de R$100 que você compra aí no camelô, que acendem aquela telinha IPS que fica sem qualidade no sol. Mas sem a capinha ele fica muito bacana, então infelizmente eu estou usando ele sem capinha. E aconteceu já alguns risquinhos na carcaça, que é normal, mas na tela acontece muito risquinho bobo. Qualquer coisinha que você bater, risca. Não tive impacto para testar a resistência de impacto dele por conta da proteção militar, mas o que eu posso dizer para você, compra uma película. Ah, eu esqueci de falar, eu comprei 2 películas para eles, aquelas nano que coloca por cima. Não fica muito bacana porque ela é de plástico, então ela aparece, não é de vidro. Eu até tentei achar de vidro, só que nenhuma me agradou bastante e não eram de marcas confiáveis, então acabei não comprando. E essas 2 de plásticos aí, dependendo do raspão, ela até saía, então é complicado você achar capinha e película para ele. Então caso você vá adquirir ele, tenha ciência, ele não tem uma proteção no vidro tão boa quanto se merece no relógio. A Samsung, eu acho que ela esqueceu que o relógio, você bate, raspa, você às vezes não vê onde bateu, tem risco aqui que eu nem sei de onde apareceu, porque você usa o relógio como um relógio qualquer. Até aqueles relógios de pulso normal, que são analógicos, você não vai aparecendo risco com o tempo, é normal. Só que aqui nós temos uma tela que depende do toque, né? Então, caso ela trinque ou coisa do tipo, pode ser que a gente fique sem a proteção à água e também sem funcionalidade de mexer nele. Agora, vamos falar do calcanhar de Aquiles desse relógio, sua bateria. Aqui com tudo ativado, como eu utilizo o meu, porque eu comprei ele por conta das suas funcionalidades e do que ele pode me usufruir no seu dia a dia. Então, com tudo ativado, Wi-Fi, NFC, tudo que você tiver aqui no relógio, eu ativei nele e uso ele ativado. Chuta quanto tempo dura a bateria desse reloginho aqui? Durante um dia. Eu tiro ele de manhã, uso durante o dia,
Dependendo do dia, se ele é muito agitado e o sensor fica direto ali calculando, chega à noite umas 9 horas já está com 15%. Tem dia que chega às 9 horas e está com 30, 35. Vai depender muito das atividades que você faz no seu dia a dia. Se você trabalha em escritório, provavelmente você chega com bateria tranquila em casa, 40, 45. Se você anda para lá e para cá o dia inteiro, provavelmente a bateria dele vai arriar se você deixar tudo ativado. Eu cheguei até a fazer um teste. Eu desativei algumas opções, como Wi-Fi, desativei o NFC, coloquei para não aparecer a tela toda hora, mas deixei a medição de batimento cardíaco direto, porque é algo que é uma funcionalidade bacana você deixar ativo. E a bateria dele durou 1 dia e meio, mais ou menos. Não é uma bateria incrível, então se você está pensando num reloginho aí para durar 20 dias, igual a Mi Band ou coisa do tipo, provavelmente o Galaxy Watch Active vai decepcionar nesse ponto, mas é algo que você pode acostumar. Eu já estou acostumado, chego em casa, deixo o relógio ali na hora de dormir, acordo no outro dia, já era. É só você encaixar o relógio em cima do carregador e ele já está carregando. Então é bem simples e rápido. Claro que se você for ficar mais de um dia fora de casa e esquecer o carregador, ou você vai ter que ter um celular com carregamento reverso para carregar ele, ou vai ter que se virar, conseguir um carregador sem fio com tecnologia QI para conseguir carregar o Galaxy Watch Active. Integração com outros sistemas operacionais que não sejam da Samsung aqui. Nós temos aqui um reloginho da Samsung que com os smartphones da Samsung funcionam belezinha. Integração 100%, não fica desconectando, funciona tranquilinho, Samsung Pay perfeito. Mas quando você conecta no smartphone da Xiaomi, Motorola, você vai pulando para Asus ou coisas do tipo, aí começa o problema. O aparelho em si, o relógio, ele é quase independente. Você consegue registrar tudo no relógio e depois, quando você conectar no smartphone, ele transfere tudo para o Samsung Health. Mas tem um porém. Se você tiver um smartphone com pouca memória RAM, que não seja bem otimizado, o aplicativo vai ficar fechando toda hora e vai ficar desconectando o seu relógio. Isso é muito chato porque fica vibrando no seu braço quando desconecta, quando conecta. E é muito chato. Com os smartphones da Xiaomi você consegue travar o aplicativo, mas dependendo do sistema operacional, como os Android One da Motorola, você não vai conseguir travar. Então se ele fechar o aplicativo, ferrou. Você vai ter que ficar indo lá e abrindo aplicativo, abrindo aplicativo, abrindo aplicativo, abrindo aplicativo, e isso enche o saco pra caramba. Principalmente se você não tiver possibilidade de ficar mexendo no celular no seu serviço ou coisa do tipo. Então aí você fica sem receber as notificações para ver no seu relógio. E uma coisa que muitas pessoas me perguntaram, Luan, ele funciona o Samsung Pay sem o celular perto? Funciona. Você consegue utilizar sem o celular perto, ele fica gravado dentro do relógio Samsung Pay, então você consegue utilizar normalmente. Claro que você também vai conseguir utilizar se não for um smartphone da Samsung, então você consegue configurar dentro do aplicativo do relógio os seus cartões. Então se você tiver um smartphone da Xiaomi, aí você pode colocar e pagar com o Samsung Pay normalmente aqui, sem problema algum. É algo que muitas pessoas me perguntaram, que eu não falei no vídeo mostrando esse reloginho, porque eu ainda não tinha testado ele com outro smartphone, então não podia falar algo que eu não sabia. Mas você consegue sim utilizar tranquilamente. E vamos falar um pouquinho bem desse aparelho, né? Ele tem muitos sensores e ele consegue fazer medições muito precisas, mas ele não chega aos pés do Apple Watch. Se você está afim de comprar ele para ter um relógio que é melhor que o Apple Watch, ele não é. Ele tem muitos sensores bons, mas infelizmente ele não é igual ao Apple Watch, mas ele supre muito bem a sua funcionalidade. Ele tem memória interna, você consegue transferir arquivos. Mensagem do WhatsApp, eu vou até falar já aqui porque muitas pessoas me perguntou. Luan, dá para responder mensagem do WhatsApp? Dá, mas você só consegue ou digitar no teclado T9, que é aquele tecladinho de celular antigo, ou você consegue usar o reconhecimento de voz. Você fala no microfone do relógio e ele tenta transferir para texto. Eu achei uma babaquice da Samsung. Fica a dica aí, Samsung. Você tem um microfone nesse reloginho aqui e você não deixa a gente mandar um áudio no WhatsApp? Por quê? Tem um microfone aqui, era só vocês configurar para mandar um áudio, é muito mais fácil do que eu ter que digitar naquele tecladinho T9 horrível. Muitas vezes você vai ter que ficar configurando as mensagens pré-prontas para você enviar, porque senão é muito chato. Vídeo do YouTube você consegue reproduzir nele, mas ele não tem alto-falante, então se você quiser ver vídeo no YouTube, somente sem som. E você tem que baixar aplicativos de terceiros na loja dele.
Em relação em relógio, você consegue muita customização, você vai ter customização de monte aqui. Se você gosta de customizar o seu relógio, você vai ter infinidades aqui. Então, isso daí ele não peca em nada, mas a bateria é o seu calcanhar de Aquiles, que acho que atrapalhou muito, e a tela, que não tem uma resistência tão boa. De restante, o relógio é impecável. O único adendo que eu posso falar para você é o seu tamanho. Muitas pessoas perguntaram se o tamanho dele era bom. No meu pulso, ele fica praticamente no limite. Ó, ele tá até marcado o pulso aqui, ó, de tanto eu utilizar ele, mas ele fica no limite de ficar muito pequeno pro meu pulso. Ele é pequeno, só que assim, vamos dizer assim que ele é elegante, né? Vamos pôr assim um termo técnico, digamos assim. Mas o Galaxy Watch 2, o Active 2, ele tem um tamanho bem mais bacana. Caso você adquira ele, você vai ter mais bateria, porque o corpo é maior e você tem aí uma tela maior que provavelmente, eu espero, que a Samsung tenha melhorado a sua resistência. Se for isso mesmo, a Samsung melhorou bastante e o relógio se tornou impecável. Claro que a Samsung, deixa eu até falar aqui, ela prometeu que esse reloginho aqui, ó, ele iria medir pressão arterial. E até hoje, nada Samsung, nada de medir. E disseram que ia lançar atualização, que ia vir com o tempo, que estava desenvolvendo, terminando e tal. Não veio até hoje. Então, não tem medição de pressão arterial nele. Até tentei ativar com um método diferente lá que eu achei na internet, mas infelizmente não funcionou. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber vários vídeos a respeito dele. E se quiser adquirir ele, um Galaxy Watch Active ou um ou dois, link na descrição. Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!